Fala, meu querido amigo Jovem Servo, minha querida amiga Jovem Serva, tudo beleza com vocês? Bem, meu nome é Wesley, sou apresentador aqui do canal Jovem Servo, tenho 20 anos, sou católico apostólico romano universitário e sou do movimento RCC. Bem, hoje estou aqui para te fazer mais um vídeo muito especial. Graças a Deus conseguimos atingir os 300 inscritos e, como prometido, quis trazer um conteúdo especial para vocês, beleza? Mas, antes de qualquer coisa, roda a vinheta que começou o Jovem Servo de hoje. Bem, gente, já iniciando o nosso vídeo, queria só pedir para você dar aquela curtida legal, que só você sabe dar, e também se inscrever, compartilhe com seus amigos, mande para os seus grupos de WhatsApp, sabe? Tem aquela pessoa que sempre está curiosa, que sempre quer saber de alguma coisa da igreja, pode falar do Jovem Servo para ela, que eu tenho certeza que eu vou ajudar ela de alguma forma, beleza? Compartilhe o vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo as notificações, tranquilo? Então, vamos pro vídeo. Bem, gente, hoje, como nós conseguimos atingir, graças a Deus, a marca de 300 inscritos, então são 300 servos aí me acompanhando, 300 jovens, 300 pessoas também, que são eternos jovens, que estão me acompanhando e estão ajudando o canal a alcançar cada vez mais pessoas. Então, eu já dou aqui já deixo aqui a meta lançada para os 400 inscritos e eu conto com você para a gente chegar nessa meta. Como a gente chegou aos 300 inscritos, eu queria fazer uma coisa especial, como eu disse lá no vídeo dos 200, que a cada meta atingida eu ia fazer uma coisa diferente. E o que eu pensei? Eu decidi falar sobre os 300 espartanos. E você deve estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com o vídeo, com Deus e com o Jovem Servo? Vou já te explicar. Os 300 espartanos é aquele filme, né, chamado 300, você está vendo aí na imagem. É um filme onde teoricamente, você não observa nada de semelhante à Bíblia nesse filme. Mas ele tem sim uma semelhança e vou te explicar por quê. É um filme que foi feito, né, retratando a batalha de 300 romanos, chamados espartanos, que são, digamos que os soldados de elite de Roma daquela época, contra um reinado persa e outros reinados daquela época, e eles tinham a missão de, com esse pouco número de soldados, vencer todo um reinado, né? E aí se desenrola um filme, enfim, se você quiser assistir, tá liberado aí, você pode procurar, um filme bem legal, por sinal, tem até a participação de um brasileiro. Mas eu quis trazer aqui a relação dele com a Bíblia, né? E também com o canal Jovem Servo, já que nós atingimos a marca de 300 inscritos, vamos falar sobre os 300. Eu vou te trazer aqui algumas diferenças e algumas semelhanças desse filme, dessa história, com a história lá que está lá em Juízes, o livro da Bíblia, que fala sobre essa batalha na vida real, beleza? Então, vamos lá. Bem, gente, para iniciar, essa história aconteceu realmente, não é igualmente o que está no filme, mas está lá no livro de Juízes, você encontra lá no capítulo 4, se eu não estou enganado, você encontra a história. A primeira diferença que eu vim trazer aqui para vocês é que no livro da Bíblia, aconteceu muito tempo antes do que se retrata no filme, cerca de 1200 a.C., e ocorreu dos israelitas contra os midianitas. E no filme se passa entre os espartanos, os 300 espartanos, contra os persas, liderados pelo rei Xerxes. E aí se decorre toda uma história que você vê lá no filme. Então, essa diferença básica que a gente vê entre o livro de Juízes e o filme. É muito interessante porque a gente não imaginava que isso tinha acontecido. Realmente isso aconteceu. É um fato histórico, um fato que ocorreu realmente antes ali da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa batalha do filme ocorre cerca de 480 anos de Cristo, ou seja, muito mais recente do que a batalha que ocorreu em Juízes. Bem, gente, agora vamos para algumas semelhanças. Sim, temos semelhanças entre o filme e a história bíblica. A gente entende que tem esse relato de que tanto no filme, você vê lá no filme, você vai se deparar com a semelhança entre os dois, que é a quantidade de peças, a quantidade dos adversários, respectivamente. Os persas e os midianitas, eles eram de um número incontáveis, eram muitas mesmo pessoas ali para tanto os israelitas como os espartanos lutarem, combaterem. Então, era uma dificuldade muito grande.
tem uma citação lá de Juízes, capítulo 7, 7, versículo 12, que fala que os adversários eram tão incontáveis que eles poderiam ser comparados a uma horda de gafanhotos. Horda, nem sei se horda é referente a gafanhotos, mas era como se fosse vários gafanhotos, entendeu? Então, é uma das semelhanças que tem entre o filme e o relato bíblico. Temos aqui, vou te falar aqui também de alguns fatos sobre essa história. No que se diz, tanto no relato bíblico como no filme, a gente tem a ideia de que o reino adversário, eles são maiores, né? Até pelo que eu disse anteriormente sobre o número de peças e o número de midianitas serem muito grandes. Então, a gente percebe aí uma quantidade exacerbada do adversário. No que diz o livro de Juízes, os 300, eles comandaram e conseguiram vencer essa quantidade enorme. Só que, infelizmente, a história não confirma isso. Também a gente consegue entender que no filme, os 300, no caso na história, né, o filme se baseou em uma história, os 300, eles lideraram uma quantidade de 7 mil gregos. E nesse sentido, eles conseguiram vencer os persas. Então, a gente percebe aí que, segundo a história, os espartanos foram atrás de ajuda. E, segundo o livro de Juízes, os 300 foram em busca de Deus. Deus foi a ajuda deles. Então, com isso, eles conseguiram vencer toda uma quantidade comparada a muitos gafanhotos na história para que eles pudessem conseguir vencer a batalha, tá? Então, é um fato também interessante. Só que a história, infelizmente, ela não confirma os relatos bíblicos. Ela acredita que isso poderia ser impossível, 300 pessoas, 300 soldados vencerem uma quantidade enorme de pessoas, uma quantidade enorme de inimigos. Mas aqui a gente tem que entender, e aqui eu já apelo para o seu lado cristão, que nós não estamos falando de qualquer Deus, nós estamos falando do nosso Deus poderoso, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac. Então aqui sim foi possível, porque os 300 israelitas confiaram a sua força a Deus e entregaram a ele essa batalha, essa guerra, e assim conseguiram vencer essa batalha junto de Deus, porque eles entregaram ao nosso Senhor e assim eles conseguiram ter força suficiente para vencer uma quantidade enorme de inimigos, tá ok? Então, gente, vamos aqui para algumas ferramentas que o povo de Gideão, que liderou, né, os israelitas, utilizaram para vencer toda essa desvantagem que eu falei anteriormente. Então, eles pegavam vários artifícios como buzinas, tochas, cântaros, para que eles pudessem combater esse número enorme de inimigos, a chamada estratégia. Então, vendo eles que tinham pouco arsenal humano para combater uma quantidade enorme de pessoas, eles utilizaram ali a inteligência. E além de pedir a ajuda de Deus, eles também tiveram iluminação para que eles fizessem alguns artifícios para combater o inimigo. E, dentre eles, o que eles faziam? Durante a noite, geralmente eles atacavam utilizando esses instrumentos que eu acabei de falar. E assim eles confundiam os inimigos. Os inimigos começavam a se atacar, começavam a atacar um contra o outro. E eles acabavam se matando, porque os inimigos achavam que estavam matando os israelitas. Só que, na verdade, eles estavam sendo vítimas de uma como posso dizer? De uma sabotagem, né? Uma sabotagem do bem, feita pelos israelitas. E assim, eles se matando, conseguiram reduzir muito o seu número de pessoal, dando possibilidade para os israelitas, liderados por Deus, a vencerem cada vez mais as batalhas, porque eles utilizavam muitas estratégias, muitos artifícios para conseguir neutralizar o seu inimigo. Então fazemos a seguinte equação: eles eram 300 israelitas, buscaram força em Deus. Somando-se isso, claro que a gente poderia só esperar a vitória. Então tem-se o relato de que eles, enfim, conseguiram vencer a guerra. Os 300 israelitas conseguiram vencer cerca de 100 mil soldados adversários. E tudo isso porque eles entregaram essas batalhas a Deus, todos os dias ali faziam suas orações e Deus os fortaleceu. Já no filme a gente também tem uma resolutiva não tão boa, porque eles não conseguiram vencer os persas. Mas eles, com essas atitudes que tiveram, de ser apenas 300 e enfrentarem uma grande quantidade de soldados, quando chegaram ali alguns sobreviventes, ou então quando essa história chegou para as cidades gregas, essas cidades se fortaleceram e tiveram mais força e mais vontade de se unirem para ir lutar contra os reinos persas e os reinos adversários, e assim somente posteriormente vencerem a batalha. Então temos aí o fim da história, tanto de Juízes como dos 300, Hollywood. Então
Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouquinho dessas diferenças e dessa história e, sobretudo, te agradecer pelos 300 inscritos que você, claro, me ajudou, me incentivou, me apoiou com cada curtida, com cada comentário, com cada compartilhamento, beleza? Então, quis aí trazer uma história relacionada à nossa querida meta atingida, que foi dos 300 inscritos. Espero você nos 400 e conto com a sua ajuda para compartilhar e curtir o vídeo, deixar seu comentário, beleza? Não se esqueça de ativar o sininho. Até a próxima. Valeu!